Fala galera, canal Ian Cardoso, mais um vídeo sobre história do cristianismo. E no vídeo de hoje vamos abordar um pouquinho sobre a cristianização dos povos. Eu já tratei num vídeo aqui sobre como que o Império Romano se tornou cristão. Mas muitos povos, muitos reinos, principalmente da Europa, também adotaram o cristianismo como religião oficial. E se esse tema te interessa, se você quer saber um pouquinho como se deu esse processo de cristianização, fica comigo que tem muito conteúdo sobre a história do cristianismo. Então, pessoal, para gente começar, vale te lembrar, eu já abordei aqui no canal um pouquinho sobre esse processo, em que período nós estamos falando. Estamos falando um pouquinho finalzinho do século IV, decorrer do século V, século VI, a gente pode até colocar século VII por ali. O que nós vamos abordar nesse vídeo, ele está acontecendo em diversos lugares, mais ou menos nesse período. O Império Romano, no Ocidente, ele vai deixar de existir no Ocidente, dando espaço para uma verdadeira colcha de retalhos. Diversos reinos que os romanos chamavam de reinos bárbaros vão se construir, vão se desenvolver, e esses reinos vão adotar o cristianismo como religião oficial. No Oriente, o Império vai continuar por mais 1000 anos, que a gente chama de Império Bizantino. Mas o que nos interessa aqui para o nosso vídeo é a parte ocidental. O Império acabou e os bárbaros estão se instalando nesse território que era o Império Romano Ocidental. Bom, a gente tem que entender que a dinâmica que ocorre para esse processo de cristianização dos povos está no plano político. A espada foi usada para cristianizar esses povos. Eu vou citar alguns casos aqui que vai ficar muito claro isso. É o uso da política. Então, a gente tem que entender a união entre igreja e Estado como crucial para esse processo de cristianização desses povos. Vale lembrar também que era nesse período que estava ocorrendo a grande controvérsia ariana, que já foi tema de um vídeo aqui no meu canal. O arianismo havia sido condenado dentro do Império Romano, mas muitos dos povos bárbaros adotaram o arianismo. O arianismo sobreviveu. Então muitos desses reinos vão se converter ao cristianismo, mas do tipo ariano. Muitos desses povos adotaram o cristianismo ariano. Mas o cristianismo do tipo católico, esse que se opõe a esse arianismo, também vai se difundir. Mas a gente não pode tirar da cabeça essa questão política. Então, qual era a via de regra? O rei, o monarca, o líder, o general, adotava essa religião, se convertia, e aí, oficialmente, aquele estado, aquele povo, aquele reino, também tinha que seguir aquela religião. É o caso, por exemplo, da conversão do rei Clovis, o famoso rei dos francos. Clovis teria se convertido. Segundo a tradição, a sua esposa era cristã e, após uma visão, Clovis teria se convertido. No seu batismo, ele e seus soldados também haviam se batizado e os francos haviam se tornado cristãos. É claro que essa conversão ela é muito romantizada, muito idealizada, muito mais pelos franceses modernos. Mas a gente não pode negar que esse é um modelo de conversão. O chefe do Estado segue essa religião e oficialmente aquele Estado vai seguir. É claro que na prática isso não vai ocorrer de forma universal. Por exemplo, o paganismo vai continuar existindo por séculos. E nem todos que nasciam, que habitavam que eram súditos daqueles reinos, eram de fato cristãos, embora oficialmente, e principalmente a corte, a elite letrada, estava sim se cristianizando. Um outro exemplo desse tipo de cristianização é o do missionário Úfilas. Úfilas é um claro exemplo dessa questão política, já que Úfilas, que era um godo de nascimento, mas que habitava a região da Capadócia, na porção oriental do Império Romano, ele atuou como diplomata. Então tem toda uma questão política, um interesse político tanto dos godos, tanto dos romanos. Então ele é esse ponto de contato.
O próprio Úrfilas atuou também como bispo dos godos. Então tem uma questão política, eclesiástica, mas também missionária. Úrfilas traduziu, né, a Bíblia para o idioma gótico, né, foi o grande líder, né, da Igreja dos Godos, mas a gente também tem que reconhecer que a teologia, né, defendida por Úrfilas era do tipo ariano. Então, mais um exemplo do cristianismo que se difunde entre esses reinos é o cristianismo ariano. Outro exemplo é o de Patrício. Patrício foi um missionário bretão, nascido no ano 387. E é o seguinte, Patrício foi escravizado por mercenários irlandeses, atuou em cativeiro, até que, após fugir do cativeiro, ele foi viver na atual região da França, na época era chamada de Gália, e que estava começando a ser habitada, governada pelos francos. Patrício atuou como monge na região da França e decidiu ser missionário na Irlanda. E é esse contato, né? Patrício vai para a Irlanda, vai levar o evangelho lá, e ele vai ser confrontado com um paganismo muito forte nas Ilhas Britânicas. É o paganismo que se chama druídico. Os druidas eram sacerdotes, eles eram essenciais para as sociedades celtas. E o conflito que Patrício vai exercer entre cristianismo e paganismo, né, vai se difundir, né, vai ser regra, né, nesse contato entre essas duas culturas, mas com o tempo, né, o povo vai se tornando cristão, o cristianismo vai avançando. Muitos desses druidas também se converteram e o cristianismo vai se avançando, né, nas Ilhas Britânicas. E a gente tem que entender que o cristianismo que foi se desenvolvendo nas Ilhas Britânicas era muito diferente daquele cristianismo que já havia se desenvolvido no continente, o cristianismo romano. Algumas das diferenças é na própria organização. O cristianismo celta, a gente pode chamar de cristianismo céltico, cristianismo das Ilhas Britânicas, enfim. Esse cristianismo ele era organizado a partir da figura dos mosteiros. Talvez até porque a ação missionária, né, era estimulada pela atuação dos monges. Então, o abade, né, o mosteiro, a figura do mosteiro, né, governada pelo abade, era essencial para a organização eclesiástica desse tipo de cristianismo. Mas era um monasticismo muito diferente do monasticismo que a gente vê no continente. Por exemplo, alguns votos, como o voto de pobreza, o voto de celibato, não eram observados obrigatoriamente, como acontecia no continente. Então nós tínhamos um cristianismo paralelo àquele que vinha se consolidando pela via romana. As Ilhas Britânicas eram povoadas, né, por diversos povos. A gente vale lembrar que a Britânia, a região da Britânia, já havia sido uma província romana, mas durante a decadência do Império ela havia sido abandonada pela administração romana. Isso deu espaço para uma erupção de diversos povos que passaram a habitar. Então nós temos os bretões, os anglos, saxões, mais ao norte os pictos e os escotos. Então nós temos uma multidão de povos. É a oportunidade perfeita para a construção, né, de um centro missionário. E é agora que entra a ação de São Columba e São Columbano, que foram cruciais para a cristianização das Ilhas Britânicas. Columba, que era um monge irlandês, nascido no ano 521, foi um missionário que atuou na Escócia e, a partir da ilha de Iona, onde foi formado um mosteiro, né, Iona se tornou o principal centro missionário das Ilhas Britânicas e muitos desses povos foram cristianizados a partir desse movimento. Então, esse cristianismo céltico, a gente pode falar que o centro missionário desse cristianismo era a ilha de Iona. Assim como Columba, São Columbano foi um monge que atuou, né, nesse processo de cristianização. Só que Columbano ele é um exemplo também desse atrito entre o cristianismo céltico e o cristianismo romano. Porque Columbano atuou
né, na região da Gália, né, no reino dos francos, fundando vários mosteiros por ali, e na Península Itálica. Então ele viu muito, né, ele teve muito contato com o cristianismo romano. Então ele é mais um exemplo, né, dessa via de mão dupla. A cristianização das Ilhas Britânicas ocorre por uma via de mão dupla: o cristianismo céltico e o cristianismo romano. A atuação missionária do cristianismo céltico a partir da ilha de Iona, na Escócia, foi tão importante que a região da atual Inglaterra começou a se cristianizar neste período. A ilha de Iona, né, atuou como um centro para enviar missionários para os reinos dos anglo-saxões. Vale lembrar que nessa época não existia o reino da Inglaterra. Os anglo-saxões eles governavam diversos povos. Na Inglaterra, que a gente conhece hoje, era na verdade dividida em diversos reinos. O reino da Nortúmbria, o reino da Anglia Oriental, o reino de Wessex, o reino da Mércia e diversos outros. Mas a partir desse movimento, né, que começou com Iona, nessa fase de cristianização, esses reinos foram adotando o cristianismo como religião oficial. E agora que a gente chega no ponto crucial desse episódio. Eu disse, a cristianização das Ilhas Britânicas ela estava ocorrendo por uma via de mão dupla, que era o cristianismo céltico e o cristianismo romano. Mas chegou um momento em que um desses dois modelos, né, em disputa, tinha que prevalecer. E é o período em que o papado, que foi uma grande instituição que vai ser fator de unidade no Ocidente após, né, o fim do Império Romano, estava começando a se consolidar no Ocidente. E o Papa Gregório Magno, Gregório Grande, que é tido como o primeiro Papa, há uma discussão entre os acadêmicos sobre quem foi o primeiro bispo de Roma a exercer de fato o papado. Gregório enviou um missionário, Agostinho, para a região da Cantuária, na Inglaterra. Lembrando que a gente não deve confundir esse Agostinho com Agostinho de Hipona, famoso teólogo, que vai ser protagonista de alguns vídeos aqui no canal. Esse Agostinho foi um monge, um missionário enviado pelo papado, e a gente pode ver também essa tutela, como que Roma vai se tornar um centro que vai patrocinar, vai financiar, vai estimular essa cristianização. Mas é claro, a maneira romana, na liturgia romana, na tradição romana. Esse amplo contato vai gerar muito atrito entre esses dois tipos de cristianismo. Então são diferenças litúrgicas, por exemplo, a data da Páscoa. Qual é a data que tem que celebrar a Páscoa? O cristianismo de tradição céltica tinha uma liturgia própria. O cristianismo romano tinha uma outra liturgia. É uma diferença eclesiástica. Como eu falei, a organização céltica se dava pelos mosteiros, que eram dispersos, não era uma organização muito centralizada. O celibato, que era cada vez mais estimulado no monasticismo romano, o monasticismo que prevalecia no continente, não era tão observado nas Ilhas Britânicas. A hierarquia no continente estava cada vez mais se fortificando, a hierarquia eclesiástica. Então eram dois tipos de cristianismo completamente diferentes que estavam em disputa. Esses conflitos em que os reinos anglo-saxões estão adotando o cristianismo, mas qual tipo de cristianismo vão adotar, vai culminar no sínodo que foi realizado no ano 664 na cidade de Whitby. Esse sínodo, que foi promovido para discutir essa situação, acabou decidindo que o cristianismo escolhido pelos bretões, pelos reinos anglo-saxões, seria o cristianismo romano. A partir daquele momento, a região da Cantuária se tornou um arcebispado importantíssimo, se tornou o centro do cristianismo romano na Inglaterra. Até hoje não é mais o catolicismo, é a igreja anglicana, mas até hoje a região da Cantuária é a região central do governo cristão da Inglaterra. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Nós vimos apenas alguns casos de como que esses povos
estavam adotando o cristianismo, seja através da atuação de missionários que também atuavam como políticos, como diplomatas, seja através da guerra, seja através da espada, seja através de acordos políticos, enfim. A situação estava mudando, os povos estavam se tornando cristãos. Nos próximos vídeos, vamos falar sobre os concílios de Éfeso e Calcedônia, que foram importantíssimos para a teologia cristã. Tivemos muitas controvérsias. A controvérsia ariana já havia sido superada, mas um novo debate estava surgindo. Vamos falar também sobre a construção do papado. Então tem muito conteúdo sobre a história do cristianismo. Não deixe de se inscrever no canal, curta o vídeo, compartilhe, envie para o seu amigo, deixe o seu like, deixe o seu comentário para engajar bastante o vídeo. Então é isso, canal Ian Cardoso, História do Cristianismo.